pessoal, tudo bem? Aqui é o professor José, trazendo mais um conteúdo referente à qualidade de vida, cuidado com o corpo, né? Hoje focando um pouco na saúde da mulher. E antes de eu iniciar esse vídeo, pedir para você se inscrever no canal, @GigoJuniorPersonal, se cadastrar, né? Seguirem as outras plataformas que a gente tem. Facebook, Instagram, TikTok, Kawaii, né? Tidis, deixa eu ver. Isso. E aproveitar e se inscrever aqui no canal no YouTube, tá? E aí eu vou trazer algumas curiosidades que eu anotei aqui para vocês. E a primeira eu vou falar o seguinte, referente à fase lútea, né? Ele é o período de ovulação, né? O que acontece? As mulheres acabam utilizando mais energia, né? Isso porque os estudos mostraram que as mulheres precisam de até 10% mais calorias nessa fase, tá? Além disso, tem hormônios que têm um impacto direto no apetite e na disposição, até na maneira como se tem a queima de gordura. O estrogênio, ele ajuda a melhorar o humor e a disposição, né, para exercício, para atividades, né? E a progesterona pode causar uma sensação de inchaço, tá? E aquela vontade de comer doce também. E aí é importante compreender nesse aspecto como a importância desses hormônios e como eles funcionam. Tem alguns vídeos anteriores que eu comentei, até um vídeo bem interessante que fala das fases, né, do período menstrual da mulher, que seria muito interessante vocês assistirem, porque esse vídeo aqui, até provavelmente vai ser um vídeo bem curto, trazendo uma curiosidade. Porém, aquele vídeo eu dou uma descrição e dando exemplos mais detalhados, então seria interessante vocês verem, tá? Se eu souber fazer, tá, pessoal, eu vou colocar o link aqui, senão na hora que eu postar nos stores, eu posso deixar o link também, como complementação, tá bom? Então você vê como é interessante a questão do estrogênio e progesterona. Se você pega outros vídeos que eu fiz, a gente vai ver que o estrogênio, num dado momento, ele vai se fazer muito presente, tendo uma quantidade elevada, e isso vai influenciar de alguma maneira o corpo, né? Vai estar influenciando de alguma maneira essa fase, né? E aí, depois, se o progesterona está, vamos dizer assim, mais presente, vamos pôr esse termo, também vai influenciar de alguma maneira, né? E aí, uma outra curiosidade que eu quis trazer aqui também, que é interessante também, referente às mulheres, tá? E aí depois eu vou tentar, no final, pegar os 3 pontos aqui que eu achei e fazer uma observação sobre isso, tá? Pesquisas mostraram que tem cerca de 50% maior, né, e mais chance das mulheres desenvolver transtorno de ansiedade em comparação aos homens. Essa maior vulnerabilidade está ligada às oscilações hormonais naturais do ciclo menstrual, gestação e menopausa, que vão impactar diretamente a produção de neurotransmissores responsáveis pelo bem-estar, como a serotonina. Se você pega e analisa, você vai ver que as mulheres, diferente da gente, elas têm um ciclo menstrual, tá? Então, além de, obviamente, de outras questões da vida, como a gente também tem, que elas enfrentam dificuldades, elas também vão estar enfrentando essa questão do ciclo menstrual. Com isso, consequentemente, o que vai acontecer? As cólicas, se vocês verem em outros conteúdos que eu fiz, são muito fortes, são incômodas. Então, normalmente, quando você está nesse período, você tem que fazer uma alteração nos treinos, nos exercícios. Então, com isso, né, além disso, né, dos problemas da vida normal, e ainda tem essa questão dessa linha mental. A outra informação que eu trouxe, que quando elas estão nesse período, ela acaba querendo consumir, o corpo pede mais calorias, tudo, vai lidar com ansiedade e depressão, né? E a gente sabe que hoje isso é uma coisa que está presente
em qualquer faixa etária, em qualquer classe social, né? O que era muitas vezes considerado como frescura, hoje a gente sabe que não é frescura, é uma questão de saúde, né? E que a gente precisa cuidar, né? E aí você vê como é interessante a questão da mulher, porque aqui entra novamente, você vê que questões hormonais vão estar relacionadas, e lembrando, aí como eu falei, não, se a gente puxa lá atrás, o estrogênio no ciclo menstrual, se ele estiver presente, ele vai ter uma diferenciação. Eu posso estar errado, não vou lembrar de cabeça, mas acredito que o estrogênio ele acaba dando mais força, e o progesterona, quando ele se faz presente, ele acaba atrapalhando nessa parte, tá? Eu posso, se eu tiver errado, depois eu até faço uma correção, tá? E aí, ainda trazendo outra informação em conjunto com isso, a Fundação Internacional de Osteoporose, ela revelou que até que cada 3 mulheres acima de 50 anos sofreram uma fratura causada pela osteoporose ao longo da sua vida. E esse estudo mostra que a saúde óssea é uma coisa que a gente tem que dar importância, juntamente lembrando da questão de ingestão de cálcio e vitamina D e a prática de exercício físico. Então é como eu falei, você vê que as mulheres, além de questões da vida, como a gente tem também, elas têm as questões hormonais, e as questões hormonais podem desencadear ansiedade, depressão, osteoporose, né? E se não me engano, em Rios que eu fiz mais curtos, eu falo também sobre isso, dando essa exemplificação. Então, a importância da atividade física, ela vai muito além da questão estética, ela vai muito além da questão de vai lá só na academia para se cansar. Tem muita gente que tem esse pensamento, falar, não sei porque vai na academia. A academia, ela traz benefícios, muitas vezes, que não vai ser perceptível agora, mas lá na frente. E algumas vezes vai até ser perceptível em poucos dias, como você tá mais disposto, tá mais feliz, se alimenta melhor. Mas a gente vê qual é a importância, principalmente trazendo na questão das mulheres, qual é a importância delas fazerem atividade física, né? Que vai muito além da questão estética, tudo, mas sim da saúde dela, seja num período que ainda ela menstrua, num período pós-menstruação, ou o que quer que seja. É importante que ela faça atividade física, que ela conheça o seu corpo, conheça as questões hormonais, para assim ela poder ter uma qualidade de vida melhor. Se vocês gostaram desse conteúdo, curtam, comente, compartilhe, se inscreva e aproveite para indicar para outras pessoas. Ainda teremos mais vídeos essa semana de reflexões, entre outros. Então, um grande abraço a todos vocês, sejam homens e mulheres que estiverem assistindo. Um grande abraço e que essa semana seja uma semana muito abençoada, de muitas coisas boas. Um grande abraço. Tchau, pessoal.